Tráficos de animais. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma aula de meio ambiente do tio Adriano. Hoje o tema da aula é tráfico de animais brasileiros. É um tema triste, mas nós temos que falar. Os nossos animais, aqueles animais que moram no Brasil, estão indo viajar para longe. Não é viajar assim porque vão passear, tirar férias, não. Estão sendo obrigados, ou seja, estão sendo capturados na floresta e sendo levados para lugares longes. Muitos desses animais não sobrevivem e até morrem. Vamos dizer assim, que se 10 tucanos foram presos e levados para outros países, às vezes morrem todos ou só fica um. Isso. Então a aula de hoje chama-se tráfico de animais, ou seja, levar os animais sem a vontade dele para outros lugares, ou seja, tirar eles da floresta e levar eles para outros lugares. Tá? É um tema triste, mas nós temos que falar, porque nós temos que defender os animais. Combinado? Vamos lá nessa aventura com o tio? De novo. Vamos lá. Nós aprendemos nas aulas passadas que o Brasil, o país que a gente vive, tem uma grande biodiversidade. Biodiversidade, tio. Peraí. Isso, biodiversidade nada mais é do que uma grande quantidade de animais, uma grande quantidade de plantas. Para o Brasil ser um país grande em extensão e ter os seus vários biomas, eles têm muito do quê? Bichos e plantas. Isso, então quando falamos de biodiversidade, nós estamos falando da grande quantidade de animais e da grande quantidade de plantas. Combinado até aqui? Vamos lá para a gente entender o que é esse tráfico de animais. Os animais que nós vamos falar hoje são os animais que moram no Brasil. Então é a fauna brasileira, ou seja, os animais que vivem no país que nós moramos. Nós não vamos falar de leões, nós vamos falar de onça-pintada, de arara, tá? Então, esses animais que moram no Brasil. Os animais, eles moram onde? Os animais, eles moram na floresta. Na floresta tem que ter árvores, tem que ter um riozinho, não pode ter árvores cortadas, não pode ter poluição nos rios, porque a floresta é a casa dos animais. Os animais, quando estão nas florestas, eles estão o quê? Livres, eles não estão presos. Lá eles podem correr, lá eles podem dormir, lá eles podem caçar, comer, se divertir. Mas está acontecendo ao contrário. Os animais estão ficando o quê? Presos. Estão capturando os nossos animais. Isso, muitos animais estão ficando em jaulas. E isso não é legal. O legal é ver os animais livres, soltos na natureza. Ninguém gosta de ficar preso. Ainda mais agora nessa pandemia que a gente não pode sair, né? Nós queremos ficar livres, mas por enquanto esta pandemia está aí, né? Temos que ficar o máximo possível em casa, dentro de casa. Tá? Logo, logo isso acaba, hein? Nós temos que aprender também uma diferença: animais domésticos e animais silvestres. Os animais domésticos são aqueles acostumados a viver com seres humanos. Cachorro, papagaio, né, o gato, né? São vários animais que conseguem sobreviver junto com os humanos. Agora, os animais silvestres são aqueles que vivem na floresta, que não têm contato nenhum com o ser humano. Tá? Nem conhece o ser humano. Então, animais domésticos são aqueles que vivem nas cidades, que têm contato com os seres humanos. Animais silvestres são aqueles que vivem na floresta e não têm contato nenhum com o ser humano. Combinado? Tráfico de animais. Por que esse tema, tio? Esse tema é preocupante, porque muitos dos nossos animais que moram aqui no Brasil estão sendo vendidos, estão vendendo nossos animais para outros países. Às vezes os animais são tirados de um estado e vai para outro estado. Mas a sua grande maioria, os animais que moram no Brasil, são levados para outros lugares.
para outros países. E geralmente, quando eles fazem essa viagem, muitos não sobrevivem e morrem. Como que funciona o tráfico? Então, os animais que vivem no Brasil são capturados, colocados em gaiolas, depois colocados em caixas, ficar escondido porque não pode sair fora do país, senão a pessoa pode ser presa ou multada. Eles são levados para aviões, de aviões eles vão para outros países e aí são o quê? Vendidos. Dependendo da espécie, se tiver em extinção, vale muito dinheiro lá fora. Então o tráfico de animais é isso, os animais são capturados, colocados em navios e levados para outros países. Tá? Isso não faz bem para os animais nem para a fauna brasileira. Combinado? Adriano, como que eles conseguem capturar os animais? Então eles usam técnicas, armadilhas. Uma das armadilhas é a arapuca, eles usam bastante. Eles usam também gaiolas, eles usam jaulas para pegar os animais maiores e até redes para pegar pássaros. Os animais mais traficados, ou seja, que mais viajam de um país para o outro, que são levados a preço, né, de dinheiro, são as aves. As aves são as que mais sofrem com a captura dessas pessoas que traficam animais. A lista de animais que são mais traficados tem aqui, ó, a arara azul, o sagui, ou mico, o tucano, a jaguatirica, o papagaio verdadeiro e alguns peixes ornamentais. Existe uma lista maior, mas o tio colocou aqui as que mais observa que os animais têm sido traficados. Tá? O destino, para onde que eles vão, tio? Depois que o avião deixa eles em outros países, ele tem alguns destinos. O primeiro destino de alguns animais é laboratório. Isso, algumas empresas vêm aqui no Brasil, pegam esses animais e levam para laboratório. Porque esses animais, o veneno que esses animais têm, pode se transformar num remédio um dia. Isso. Eu trouxe alguns aqui, alguns animais que são mais capturados e levados para laboratório. A jararaca ulloa, a aranha marrom, alguns sapos da Amazônia que são muito venenosos e a cascavel. Esses são os animais que mais são procurados por laboratórios. Então o primeiro destino dos animais, quando é capturados, é para laboratório. Tá? O segundo destino para os animais é para alguns zoológicos. Existem zoológicos bons e existem zoológicos que faz tudo errado. Faz tudo errado o quê? Pegam animais sem autorização, não respeita a legislação, ou seja, não respeita as leis e leva os animais lá para esses zoológicos. Então o segundo destino são zoológicos clandestinos, que não faz bem para o animal. O terceiro destino dos animais, quando eles são traficados, é para colecionadores. Isso. Tem pessoas que querem ter os animais como se fosse um troféu, uma figurinha, que fica guardada lá em casa. Isso não é legal, porque os animais, nós vimos, eles moram na floresta, eles têm que ficar livres. Outro lugar que os animais vão são fábricas. O que interessa não é o animal vivo, e sim o que o animal tem para oferecer. Na verdade, eles estão interessados na pele das onças, eles estão interessados no couro do jacaré e nos dentes, nas garras dos animais. Então esses animais são mortos e são aproveitados suas peles, suas presas. Tá? Esses animais são mortos. Tá? Como que são transportados? Esses animais são transportados sem condição nenhuma. Por isso que o tio falou, se depender de 10 animais transportados, ou seja, traficados, apenas um sobrevive. São colocados em caixas, são amarrados, são colocados em tubos. Não se preocupando, olha, será que ele vai... Não se está preocupando nada com esses animais. Apenas tentando transportar. Quem sobreviveu, ótimo. Quem não sobreviveu e quem perde, somos nós brasileiros. Porque os nossos animais estão sendo transportados para outros países. Muitos não sobrevivem. Como o tio falou na foto que vocês podem ver, que muitos dos animais, eles não aguentam a viagem. Porque não tem comida, não tem água, às vezes não conseguem respirar. Então muitos dos animais que são traficados, eles morrem. Eles não têm o quê? Alimento, eles não conseguem sobreviver a viagem toda. Existe uma fiscalização? Existe a fiscalização. Existe uma polícia ambiental, o governo federal proíbe o tráfico de animais. Só que o Brasil é tão grande, que fica difícil de fiscalizar tudo. Entendeu? Aí tem multa e também tem o quê? Prisões. Se as pessoas traficam os animais, podem receber uma multa e podem ser presos. Mas as multas, às vezes, é bem baixinha. Então a pessoa prefere pagar a multa e continuar traficando os animais.
Para pensar hoje é proteger os animais. Ninguém quer que os animais fiquem presos em gaiolas, né? Nós queremos ver os animais livres, observar os animais, ouvir os animais. Para pensar hoje é proteger os animais, combinado? A atividade do tio Adriano de hoje é, sabe esses animais que eu falei lá na lista? Arara azul, o sagui, o tucano, a jaguatirica, o papagaio, alguns peixinhos. Quais desses você gosta? Fala pro tio, escreve lá ou fala no vídeo. É a atividade do tio Adriano de hoje. Combinado? Antes de ir embora, calma aí, curiosidade. Tá vendo essa foto aqui? Um elefante, o bebê elefante? Sabe quantos quilos pesa o bebê elefante quando nasce? 100 quilos pesa o bebê quando nasce. É muito pesado. Curiosidade hoje do tio Adriano. Um beijo, tio Adriano. Aula de hoje, tráfico de animais brasileiros ou silvestres. Fui, tchau!